Mulheres não querem namorar homens que têm filhos porque elas sabem que provavelmente, em algum momento, essa responsabilidade vai cair no colo delas. Essa mulher que não tem responsabilidade com a criança, não pariu a criança, não tem que ficar bancando a criança, em algum momento vai ter que servir de rede de apoio. Fazer comida pra criança, dar banho na criança, mesmo que a criança não seja delas, elas eventualmente vão ter que cuidar. Isso me parece uma piada, mano. Sabe que a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que essa garota, ela consome conteúdo de canais masculinos e ela simplesmente entende a opinião masculina em certos aspectos e ela fez uma paródia. Relacionamento com pai ou mãe solo é um assunto que tem se tornado bastante polemizado na internet por causa dessa questão toda de masculinismo versus feminismo, enfim. E aqui no canal, cara, vocês sabem qual é a minha opinião, é curta e grossa. Se você é um homem jovem, sem filhos, priorize entrar num relacionamento com uma garota jovem, sem filhos também, para vocês dois começarem do zero. É um conselho que, sinceramente, eu acredito que todo pai e toda mãe que ama seu filho daria para ele, porque é a coisa certa a se fazer para evitar todas as problemáticas que você vai enfrentar ao entrar num relacionamento com uma pessoa que já tem bagagem e um filho. Só que nessa sociedade progressista lacradora, você dá esse conselho, que é um conselho crucial para o moleque, se tornou discurso de misoginia, o que é um absurdo. Porque, olha a hipocrisia, verdade seja dita, entre as mulheres, elas conversando entre si, elas mesmas não querem aceitar um cara que já tem filho. Eu falo assim, na maioria, tá? Porque elas sabem que, no final das contas, no final do dia, elas vão ter que arcar com muitas das responsabilidades que a mãe da criança deveria arcar. E mesmo que o parceiro fale, você fica tranquila, não vai mover uma palha, a criança é responsabilidade minha. Uma hora, quando tiver envolvimento com a criança, aquele envolvimento emocional que sempre acontece, ela vai ter que arcar com essa responsabilidade. E não, as mulheres não querem entrar numa relação com um cara que já tem essa bagagem. Mas quando é o homem falando essa questão toda, então apontam o dedo pra nossa cara e chamam a gente de, enfim, de misóginos. E, enfim, vocês entendem a questão toda, né, cara? E esse é o tópico do vídeo que a gente vai aqui conversar hoje, meus caros. Uma garota, ela simplesmente mandou real sobre isso e basicamente é o que eu entendo e, sinceramente, não acho que ela esteja errada, porque vai na mesma linhagem do que os homens pensam no final das contas, tá? Mas antes da gente sequer entrar nesse assunto, meus caros, eu preciso realmente passar o meu recado para vocês. 2024 e a gente superou a última alta de pessoas faturando no mercado digital. 2021, obviamente, lockdown geral, trabalhando em casa, tendo que se virar. Muita gente surfou a onda do mercado digital. E, cara, com o tempo as pessoas entenderam que isso veio para ficar e elas estão mudando suas vidas com o mercado digital, cara. No final do vídeo eu vou te mostrar print e vou falar um pouco mais sobre isso. Se você quiser saber como você pode ganhar em dólar na sua casa, sem se expor à violência urbana e montando o seu horário, seu cronograma, seu próprio negócio, então fica aqui comigo. Agora vem pro react. Mulheres não querem namorar homens que têm filhos porque elas sabem que provavelmente, em algum momento, essa responsabilidade vai cair no colo delas. A ideia de fazer esse vídeo surgiu porque eu vi um vídeo de um cara que para pessoas na rua perguntando se elas namorariam pessoas que têm filhos. E se você parar pra notar, a maior parte das mulheres diz que não. E elas explicam o motivo e tal. Só que assim, gente, o motivo que eu nunca vi ninguém falando é que, muito provavelmente, essa madrasta, essa mulher, vai ter que cuidar dos filhos desse cara. Gente, é um fato que na nossa sociedade, que é patriarcal, o cuidado está diretamente ligado às mulheres. Consequentemente, muito provavelmente, essa mulher que não tem responsabilidade com a criança, não pariu a criança, não tem que ficar bancando a criança, em algum momento vai ter que servir de rede de apoio. Mesmo que não necessariamente ela queira isso. Sim, gente, eu acredito que, mesmo muito dentro de si, as mulheres têm a sua noção, sabe? De que, em algum momento, vai sobrar pra elas. Vai sobrar pra elas fazer comida pra criança, dar banho na criança, ajudar a criança com o dever de casa. Vai cair no colo delas em algum momento. Da mesma forma que eu acredito que homens não têm noção de que eles vão ter que cuidar da criança. Porque eles não vão. O masculino tá pouquíssimo ligado ao cuidado. Então é óbvio que na cabeça de um homem não vai ser a função dele. Ele não vai ter que ajudar a criar a criança. Ele não vai ter que lembrar de dar banho, de escovar o dente, de dar comida. Porque, muitas vezes, na cabeça dos homens, isso não é a função deles. Diferentemente do que acontece com as mulheres, que sabem que, mesmo que a criança não seja delas, elas eventualmente vão ter que cuidar. Cara, eu juro pra vocês, sinceramente, que isso me parece uma piada, mano. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que essa garota, ela consome conteúdo de canais masculinos e ela simplesmente entende a opinião masculina em certos aspectos e ela fez uma paródia. Porque olha só, eu vou transcrever, né, tudo o que ela disse pra perspectiva masculina e vamos ver se o que a gente fala de fato é
discurso de ódio, misoginia, enfim, olha só. Isso aqui é tudo que ela falou, só que colocado na perspectiva masculina, tá? O que ninguém fala, muitas das vezes esse padrasto vai ter que cuidar financeiramente dos filhos dessa mulher. É um fato na nossa sociedade, que é patriarcal, que a provisão está diretamente ligada aos homens. Muito provavelmente esse cara que não tem responsabilidade por essa criança, não foi o genitor dessa criança, que não tem que ficar bancando essa criança, em algum momento ele vai ter que servir de rede de apoio, mesmo que não necessariamente ele queira isso. Incrível, né, cara? Olha só, e continua, tá? Os homens têm essa noção de que em algum momento isso vai sobrar pra eles. Vai sobrar pra eles bancar o aniversário da criança, comprar um PlayStation pra criança. PlayStation foi fora. Ir na escola da criança por causa de alguma questão de briga ou de algum bullying, sabe, que o filho tá sofrendo e que certamente vai ter que conversar com a diretora, com o filho e com o pai da criança, vai cair no colo dele em algum momento. Da mesma forma que eu não acredito que minha namorada tenha noção de que vai bancar metade das despesas na casa onde ela vai morar comigo, com o filho dela, porque não vai. O feminino está pouquíssimo ligado à provisão. Então é óbvio que na cabeça da mulher não vai ser função dela, ao contrário do homem, que mesmo sabendo que a criança não é dele, eventualmente vai ter que prover. Isso é basicamente o que todo mundo nessa mídia lacradora e progressista está dizendo que é o homem cometendo o discurso de ódio contra a mãe solteira, contra a mãe solo. Eu fico assim, cara, é exatamente tudo o que ela diz, só colocado na perspectiva masculina, só trocando os papéis de gênero. Mulheres com a questão do cuidado, homens com a questão da provisão. Então é muita hipocrisia, meu parceiro. Olha só esse vídeo aqui, cara, que eu encontrei também, que é muito interessante pra gente entrar no próximo tópico aqui. Não é pra qualquer homem que pode curar o coração que alguém quebrou e criar uma criança que ele não gerou. Pô, isso aqui é um assunto polêmico de se falar, tá ligado? Aí vem o cara e mete uma dessa aqui. E estão normalizando assumir gala dos outros. Irmão, não é normalizando. Olha só, parceiro, vou te dar o papo reto aqui de sujeito homem, irmão. Cara, isso é super normal. Você criar um filho de uma mulher que você gosta, tá ligado, irmão? Isso não é tabu, beleza? Se você gosta da mulher, você vai criar o filho dela sim. Ah, irmão, pai é quem cria. Quem fez e não assumiu é otário. Beleza, mano? Você que é sujeito homem ali de, pô, tá dispondo do seu salário, do dinheiro suado do teu, pô, do mês todo pra dar ali pra uma criança que, pô, nem é teu filho, tipo, de sangue, mas é um filho de coração, tá ligado, irmão? Pô, o pai dele, que é um otário, tá gastando o dinheiro todo que ele poderia dar a pensão pro filho, de cachaça, no baile, o combão com várias mulheres, tá ligado? Porra, luxando. Esse cara sim é otário. Agora você, que tá com seu salário aí contado, mas tira um pedacinho ali, porra, pra ajudar a mulher, pra dar uma moral, entendeu? Pra pagar umas contas mais caras, fazer uma compra mais farta, pra poder, porra, deixar a sua mulher feliz, você tá certo, irmão. Tá maluco? Você que é o sujeito homem. Porra, vagabundo viaja, cara, falando essas paradas. É super normal, entendeu? Colar com uma mulher que tem filho. Normalizem isso já, seus merda. Ó, antes vocês fiquem putos com o cara, entendam, esse camarada, ele faz paródias, tá? Ele pega todos esses assuntos polêmicos e ele simplesmente relativiza de modo a realmente causar incômodo. Então isso aqui que ele tá falando certamente foi irônico, tá? Só que isso aqui, o que eu vou falar pra vocês, não é uma questão irônica. Eu vou realmente relativizar de uma forma que eu tenho que, sabe, meter esse papel de advogado do diabo. Porque eu sou um cara que meu pai nunca participou da minha vida quando eu era criança. Então eu sempre tive padrastos, cara. E eu sei exatamente a função social que isso acontece na vida de algumas crianças, tá? Fora todas as minhas críticas e ressalvas sobre essa questão do moleque jovem, ou até mesmo de um cara um pouco mais velho, se relacionar com uma mulher que já tem filho, sendo ele um cara que não tem filho, eu preciso dizer o seguinte, é muito nobre, eu acho realmente de coração que é muito nobre, quando um cara, ele realmente compra esse barulho e participa da vida de uma criança que não foi ele, o genitor, né, como chama hoje em dia, e ele muda a vida daquela criança. Só que eu sou um cara que eu vejo dessa maneira sob algumas perspectivas muito específicas, tá? E aqui necessariamente eu falo quando ele se envolve com uma garota que já tem filho, sendo ela uma mãe que se divorciou ou, de repente, uma mãe viúva. Como assim uma mãe que se divorciou? Existem, e muitas delas estão por aí, garotas que realmente fizeram tudo certo. Tentaram, mano, colar com um cara que era firmeza, ponta firme. De repente, essa menina, mano, era de igreja. Ela tinha toda aquela visualização do seu futuro, casando numa igreja, tudo certinho, com o namorado que ela noivou, passou todo o processo. Cara, mesmo que não envolva igreja e religião, durante todo esse processo, acontece às vezes do cara se revelar um cretino. Realmente não ser um bom parceiro, ser um cara tóxico, abusivo, que agride. Ou então que ele é um cara tão tóxico que vai fazer muito mal pro convívio daquela mulher e daquela criança. E ela, pra preservar a criança, e sim, eu sou um cara que sempre vou ser pró-criança, que a criança tenha tudo que seja de melhor pra ela. Quando ela toma essa atitude
dela se divorciar pra poder preservar o bem-estar da criança, ela é uma mãe divorciada. Não é aquela garota, mano, que ia pra baile, usar lança, usar tudo que é dorga e era irresponsável e, mano, engravidou de um cara que ela não sabe nem quem é. E que depois disso tudo, ela tá só pedindo socorro pra achar um cara pra poder consertar as cagadas que ela fez. Não é isso. Ela fez tudo certo. Mesma coisa da mãe, mano, viúva. Ela tava casada com um cara, mesmo que não fosse casada legalmente, mas ela tava com um cara, construindo uma vida. E o maluco morreu, sei lá, era motoboy, se acidentou. Eu já vi histórias assim na TV aí. Quando você entra na vida de uma mulher dessa perspectiva, por mais que eu tenha todas as minhas ressalvas de você ser um cara sem filho, que você vai entrar numa relação desbalanceada, eu acho realmente, cara, realmente nobre da sua parte, muito nobre você realmente mudar a vida daquela criança, sendo você um cara que tem condição de ser uma figura masculina para aquela criança. Só que, fora essas duas ressalvas, eu preciso que você faça uma racionalização sobre essa questão toda. Porque às vezes você fala assim, pô, não, mas essa mina aqui é maneira. Antes de você perceber se essa mina ela é maneira ou não, vamos supor que ela não era casada, ela só teve um filho com um cara que ela namorou durante um tempo e tal, ou que ela ficava com esse cara, nem era um namoro muito bem e tal, você não sabe muito, você tá meio que no escuro sobre qual era a situação, faça-se algumas perguntas. Qual era o tipo desse peguete, desse ex-ficante dela, ou até mesmo desse suposto namorado dela? Ele era um cara ponta firme? Ele era um cara que ele é um maluco trabalhador, sabe? Um cara ali, ponta firme, que tá sempre tentando fazer o melhor? Ou ele era um tralha? Ela conheceu esse cara na igreja ou ela conheceu esse maluco na balada? Antes de ela se relacionar com você, o tipo de cara que ela se relacionava era maluco ponta firme, era cara responsável? Ou ela era o tipo que, mano, só ficava com o maluco casualmente, não namorava, no máximo teve um namorado só quando era adolescente e tal? E o cara que ela teve esse filho era nesse parâmetro aí, maluco de balada, maluco que ela conheceu ali, teve um casual, que de repente vislumbrava se ter alguma coisa, mas o maluco era, sabe, cafajestão e largou ela de barriga. Você tem que ter esse tipo de coisa em mente, irmão. Trocando por miúdos, essa garota, ela era um ser humano errante ou ela realmente era um ser humano que estava tentando fazer a coisa do jeito certo? Porque se ela era uma garota errante e você é um cara que sempre foi um maluco do bem, tá ali tentando, mano, estudar pra crescer na vida e ser alguém pra dar um futuro decente para as pessoas que você ama, se faça essas seguintes perguntas, meu parceiro. Se ela não tivesse toda essa responsa de criar um filho agora, ela estaria procurando um homem responsável ou ela ainda estaria procurando todas as emoções, as loucuras que geralmente pessoas irresponsáveis e solteiras procuram? E sobretudo, cara, essa pergunta crucial: eu sou o que ela sempre quis ou eu sou somente o socorro que ela precisa? Quando você tiver essas perguntas muito esclarecidas, você vai saber exatamente o que você deveria estar fazendo com a sua vida. E para todas essas pessoas que buscam relativizar e dizer que isso aqui é um discurso machista ou preconceituoso, eu só digo o seguinte para essas pessoas: se fosse o filho de vocês, vocês iam querer o melhor para ele. Mesmo que eu tivesse agora um filho, fosse um filho homem, era esse o conselho que eu daria para esse meu filho. E para minha sobrinha, se um dia ela viesse a se relacionar com um cara que tem filho, esse é o tipo de conselho que eu ia dar pra ela. Não importa o que vocês pensam, não importa qual é a narrativa do progressismo atual, podem ficar com raiva. Esse é o conselho que um pai tem que dar para um filho, justamente para ele evitar problemáticas. Não é para ele ter repulsa de mãe solo, mas é que ele busque uma garota que esteja no mesmo ritmo de vida dele. E caso ele ainda assim queira estar com uma garota que tenha filho, que ele tenha esse filtro de separar de fato o joio do trigo. Porque a gente sabe que nem toda garota que tá solteira com filho é uma irresponsável. Coisas acontecem, mas que ele saiba evitar essas que estão nessa situação por causa de irresponsabilidade. Agora sim, meus caros, novamente, cara, 2024 tá aí, estamos batendo uma nova grande alta de pessoas faturando no mercado digital e você pode se juntar a pessoas como a Fernanda Lima, que ela tá aqui comemorando, né? Acredita que eu dediquei metade de um mês e hoje simplesmente aconteceu? No caso, ela fala da primeira venda dela, né, cara? E essa primeira venda que ela fez, uma comissão somente, gerou R$104? Não, dólares, meu parceiro. Isso aqui é mais de R$500 com o câmbio atual. O câmbio aí é R$5, tá? É uma garota que tá no começo da sua jornada. Certamente agora a meta é replicar esse processo que deu certo e começar, mano, a dobrar, triplicar, quadruplicar isso que ela fez e muito mais. Tanto que tem pessoas que eu trago aqui que fazem $1.000, $2.000, porque é um resultado perfeitamente possível depois que a pessoa domina o método. Novamente, cara, o mercado trouxe isso aqui pra vocês, cara. Com isso aqui, ó, com o telefone, vocês podem já dar início e começarem a investir nesse novo lifestyle que vai dar um novo horizonte pra vocês. Sem ter que pegar busão lotado, trem lotado, violência urbana, chefe chato, emprego insalubre, tudo
da sua casa com um computador ou um telefone celular, ganhando em dólar sem ter que falar inglês, cara, não é promessa forte, é uma realidade que já tá aí desde a pandemia. Desde antes, na verdade, já tinha gente fazendo isso, mas hoje em dia, isso se tornou uma realidade acessível pra muita gente. Então, cara, eu vou deixar aqui o WhatsApp, chama lá o nosso parceiro Thiago Gomes. Tu veio do Espectro Racional, ele vai te recepcionar e vai te explicar tudo o que você tem que saber. A última decisão é sua. E se não gostar, irmão, tem reembolso, tá? Sem nenhum problema. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz, já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!